você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos, mas a nossa conversa ela é sobre o versículo 16 ao 33. Então nós vamos fazer vamos ler alguns versículos nessa noite, pelo menos agora, né? João capítulo 16, do 16 ao 33. Amém? Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor: mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão? E algum tempo depois me verão novamente e vou para o Pai? E o que ele quer dizer com mais um pouco não entendemos. Jesus, percebendo que lhe desejavam perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente. Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pedirão em meu nome. Versículo 24. Vocês nunca pedirão desse modo. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram: então o Senhor fala claramente, e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhes fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse: enfim, vocês creem, mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá o seu caminho e me deixarão sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Último versículo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelos louvores que nós cantamos, entoados a Ti. E eu peço, Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Na história da literatura cristã, um dos livros mais clássicos que correu o tempo e hoje é um dos livros mais lidos ainda se chama O Peregrino. Alguém já ouviu falar desse livro? O Peregrino? O Peregrino é uma literatura onde John Bunyan escreve ele, meados do século XVII, e ele traduz de maneira singular o conflito de pessoas que, como ele, empreendiam uma jornada espiritual tão árdua quanto longa e ainda assim gratificante. Se você lê a história do Peregrino, John Bunyan, ele nos apresenta um personagem chamado Cristão. E que esse personagem, ele percorre uma caminhada de fé rumo à cidade celestial. Só que o interessante dessa história é que Cristão, ele começa a caminhar e ele encontra algumas figuras nesse tempo. Pessoas bem intencionadas, mas pessoas com más intenções. E não só encontra pessoas assim, como se depara com situações locais
difíceis. Segundo capítulo do Peregrino, nós somos apresentados ao início da caminhada de fé de cristão, e ele caminha com um cara chamado Volúvel. E o Volúvel, ele fica animado com a oportunidade e a possibilidade de conhecer um caminho que vai levar ele para a vida eterna. O Volúvel fica feliz, o Volúvel fica emocionado, e ele começa a caminhar com o cristão, e o cristão vai dizendo: olha, eu não sei muito do que vai acontecer, mas eu sei que tem uma esperança eterna no fim, e eu vou para lá. E o Volúvel diz: eu vou também. Só que o capítulo 2 do livro, dessa história, fala onde eles chegam. E eles se deparam com um chamado pântano do desânimo. Eles chegam num lugar onde o desânimo vivia. E o texto vai dizer, o livro vai dizer que os pés deles ficaram atolados naquela lama e eles não conseguiram mais sair dali. Então o Volúvel começa a gritar: cristão, os meus pés estão atolados, o que vai acontecer nessa história? E o cristão diz: não sei, eu também estou perdido, eu também não sei. E eu queria ler para você o que o Volúvel diz para cristão nesse livro. Essa é, o que ele diz ali? Felicidade de que você vinha me falando. Se logo na partida já nos retardamos tanto, que podemos esperar daqui ao final da jornada? Se eu escapar com vida, você pode ficar com a minha parte dessa terra magnífica. A história continua e diz que Volúvel, então, consegue se desvencilhar daquele pântano e ele volta para casa. Quem fica na lama? Cristão. Mas depois de muitas coisas, nós somos apresentados por um outro personagem chamado Auxílio. E o Auxílio chega e estende a mão para cristão e tira cristão daquele poço, daquela lama, e coloca ele sobre um solo firme, ordenando-lhe então a cristão caminhar. Você deve estar pensando: o que tem a ver esse texto? O que tem a ver o peregrino com João 16? O que tem a ver o peregrino com a minha vida? Eu nem conheço esse livro, nem conheço essa história. É que nós, como cristãos, nós sabemos que a nossa caminhada de fé não é uma caminhada fácil, e que também nós nos deparamos com os nossos pântanos do desânimo. Nós também enfrentamos momentos difíceis. Citando o pastor Luiz, nós também somos surpreendidos com estações complicadas. Porém, nós somos mais parecidos com o Volúvel nessa história do que com o cristão. Tem dias que nós amamos Jesus, tem dias que nós amamos a nossa igreja, tem dias que nós amamos a palavra, tem dias que nós cantamos mais e nós começamos a dizer para as pessoas que Jesus é muito bom, que a caminhada com Jesus é muito boa. Uau! Mas passa um tempo, quando o primeiro pântano chega na nossa vida, nós começamos a questionar a Deus: que felicidade é essa? E a gente insiste em dar meia volta e voltar para casa. Nós somos parecidos com o Volúvel. João 16, Jesus está tratando das emoções dos discípulos. Se você ler todo o capítulo 16, você vai ver que Jesus está falando sobre o Espírito Santo de Deus, a vinda do Espírito, a promessa do Espírito. Mas nessa perícope aqui, Jesus está tratando das emoções dos seus discípulos. O que está acontecendo aqui? Qual é o contexto? Jesus está nas suas últimas palavras, antes do sofrimento que esperava ele na cruz. O clima aqui dessa reunião não era bom, não era legal. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam preocupados, os discípulos não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando, e eles estavam aflitos. O coração deles era um coração pesado. Jesus ia embora. E agora? O que a gente faz? Jesus está indo embora. Então esse é o contexto. Então, assim como nós enxergamos cristão involúvel nesses discípulos aqui de João 16, nós também nos enxergamos nos discípulos em João 16. Quem sabe hoje, meu irmão, você entrou aqui com medo. Quem sabe hoje você entrou com um coração pesado, uma aflição. Quem sabe você está vivendo um momento em família complicado. E a gente vive assim. A gente também tem os nossos pântanos do desânimo.
Porém, o tema central desses versículos que nós lemos é a alegria. Parece que não, mas é a alegria. Os 11 apóstolos certamente não se sentiam muito alegres naquele dia. Mas Jesus chega e começa a falar sobre a alegria com eles. Jesus diz sobre a alegria e o impacto que isso traria aos seus discípulos também. E pode ter o mesmo impacto sobre as nossas vidas hoje. Com todo o carinho e toda a paciência, Jesus lhes explicou como o seu povo pode ter alegria. Então, felicidade e alegria fazem parte desse discurso que Jesus está falando, João 16. Mesmo os discípulos estando tristes, com o coração pesaroso, com as coisas não estando legais. Só que para pensar, a gente sempre olha para esse texto e a gente diz assim, os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam com medo, e Jesus? Quem é que ia morrer na cruz daqui a um tempo? Quem é que ia ser traído pelos seus amigos? Quem é que ia ser abandonado pelos seus amigos? Jesus. Mas ele fala sobre o quê? Alegria. Essa semana a gente fez uma pesquisa lá no Instagram da igreja, pode passar, sobre o que é felicidade para você. E alguns irmãos aqui, eu não trouxe o que eles escreveram, mas alguns irmãos falaram, e eu resumi em 3 pontos o que eles falaram. A maioria disse que felicidade é, o que diz ali? Vamos lá, irmãos, o que diz ali? Crer em Jesus. Segundo, estar na presença de Deus. E o outro? Que teve de esposa e marido fazendo média, aí, minha esposa é a minha alegria, meu marido e meus filhos, isso aí é média. Mas a gente olha para essas coisas e a gente diz que isso é feliz. E está tudo certo, nos torna felizes mesmo. A gente ter uma família é muito bom. Nós crermos em Jesus, nós temos essa graça de Deus em nós, é muito bom. Mas nós nunca colocamos felicidade na mesma mesa onde a tristeza, onde a aflição, onde o desespero sentam. Nós não colocamos. E a prova dessas respostas é a mesma constatação que a gente vê em João 16. Como é que Jesus quer ensinar sobre alegria no momento onde as coisas não estão alegres? E Jesus vai nos ensinando isso. John Piper, ele classifica isso como uma alegria séria. Eu acho legal essa teologia da alegria séria, porque Piper vai dizer para nós que Deus é um Deus alegre. Vem de Deus, do próprio ser de Deus, da essência de Deus, divina de Deus, poderosa de Deus, alegria. Mas não uma alegria conforme a gente olha para fora e a gente coloca um estereótipo nela. O próprio Deus é um Deus alegre. E talvez a visão mais errada que nós temos sobre Deus é um Deus carrancudo. Parece que Deus está sempre mal-humorado. Parece que Deus não sorri. Parece que Deus não se alegra. Mas Deus é um Deus alegre. Vamos repetir isso? Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus alegre. E a gente fica vendo sobre isso, que o Piper está nos dizendo que essa alegria séria, ela provém do próprio Deus. A alegria pertence ao ser de Deus eternamente na comunhão da Trindade. A alegria séria é central não apenas ao ser de Deus. Tem gente alegre aí fora também. A alegria séria é central não apenas ao ser de Deus, mas também ao propósito último de Deus ao criar o mundo. Aqui está um dos muitos vislumbres climáticos do mundo final para onde Deus está levando a sua igreja e a sua nova criação. Olha o que Isaías vai dizer para nós, esse texto é fantástico. Continua alegre. Diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de quê? Júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então olha o que Isaías está dizendo. A alegria, os resgatados do Senhor voltarão, experimentarão uma alegria, coroas de alegria estarão sobre a sua cabeça. Agora, um dos textos mais bonitos que tem na Bíblia sobre nossa esperança como cristãos está lá em Apocalipse 21. Pode passar? Olha o que diz aí. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... ouvi uma forte voz
ali está o quê? Tristeza. Nem tristeza. Sentimentos que eu e você enfrentamos dia sim e dia também, não estarão na eternidade. Então Jesus está nos prometendo isso, uma alegria que vem dele. Então o que é alegria? Piper nos diz, alegria é um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo, ao nos fazer ver e saborear a glória de Cristo na palavra e no mundo. Então a alegria, ela está enraizada em Cristo e em tudo que Deus é para nós nele. E a obra miraculosa do Espírito Santo nas nossas vidas nos torna isso. A ligação disso, então, é que Jesus ensinará aos seus discípulos tristes, ele vai ensinar para os seus discípulos que estão com medo, perdidos, que a tristeza deles se transformará em alegria, porque vem da obra do Espírito Santo de Deus. O que Jesus está dizendo para eles é, olha, vocês estão tristes agora, mas vem o Consolador, e Ele vai ficar com vocês o tempo todo. Você já experimentou alegria em um momento difícil da sua vida? Sim ou não? Isso não é natural nosso. Natural nosso é indignação. Natural nosso é questionar por que nós estamos passando por aquilo. Natural nosso é a gente transformar e reverter aquela situação. Mas o Espírito Santo vem e age e consola. Um texto que eu acho lindo na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 1, o Deus de toda a consolação, que nos consola nos momentos em que nós precisamos. Então você lembra que o personagem de peregrino que surge quando o cristão está perdido se chama Auxiliador ou Auxílio? Foi ele quem tirou o cristão do pântano do desânimo. Lembra o que você foi ensinado sobre quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Quem pode dizer aí? Oi? Isso. Consolador, auxiliador. E Ele vai nos conduzir a toda a verdade que se encontra na palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando nós sofremos, quando nós nos deparamos em pântanos de desânimo, quando a tristeza invade o nosso coração, quando a confusão da fé paralisa os nossos passos, nós podemos refletir nessa frase. Pode passar. Olha o que diz. E este é o propósito universal de Deus para todo o sofrimento do cristão. Promover mais o quê? Contentamento nele e menos satisfação nas coisas do mundo. Quando nós, em meio a momentos de sofrimento, nós nos alegramos, porque a obra do Espírito Santo em nós estamos a experimentar esse contentamento. Olha, eu sei que as coisas não estão boas, mas Ele é bom. Eu sei que as coisas estão volúveis na minha vida, mas Ele não muda, Ele permanece para sempre. Eu sei que essas coisas que hoje eu penso que é importante, vai ficar, porque eu vou para um lugar que diz que não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor. E o próprio Deus estará presente comigo e com a sua igreja. Amém? Amém. Foi um amém mais ou menos, né? Amém, irmãos? Agora sim, né? Então, boa parte do Novo Testamento foi de tempos em tempos musicada. Vários pensadores e escritores e até poetas musicaram textos. E no início da era cristã se levanta um homem chamado John Brahms e ele escreve no século XIX uma das canções que ecoou em muitas famílias, que faz parte do versículo 22, quando Jesus diz assim: vocês sofrem agora, mas eu os verei e o coração de vocês celebrará. Essa é a nossa esperança, que a alegria vem por meio da dor. É uma esplêndida incorporação desse texto que, de vezes a fim, conforta cristãos nos momentos de angústia e de sofrimento. Na minha antiga igreja, quando tinha algum velório na igreja de algum irmão, o pastor me falava assim: eu quero que você toque um hino que diz assim: há um lar muito feliz lá no céu. Só eu conheço. Lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu,
lá no céu. Há um lar muito feliz lá no céu. Felicidade. Um conceito completamente diferente do que nós entendemos hoje. Mas o que Jesus ensina para nós então sobre alegria? 3 pontos para nós refletirmos nesse texto. Em primeiro lugar, Jesus diz para nós que nós podemos ter alegria como um princípio a compreender. Você pode ler depois do 16 ao 22, Jesus fala sobre isso, mas o princípio aqui é simples. Deus nos dá alegria não por substituição, mas por transformação. A ilustração da mulher em trabalho de parto deixa isso claro. O mesmo bebê que foi a causa da dor também dá alegria. No nascimento, Deus não coloca outra coisa no lugar da dor da mulher, antes usa e transforma o que já está presente. O tema do novo mundo que Deus estava fazendo nascer em Jesus, já foi apresentado em Romanos também, capítulo 8. Paulo usa a mesma imagem do nascimento para expressar o que acontecerá, convidando seus seguidores a se preparar para o sofrimento e para subsequente recuperar da provação do parto. Mas a nova vida chegou e com ela uma nova alegria. Os discípulos aqui, meus irmãos, estavam prestes a mergulhar em um breve período de sofrimento contundente e intenso, que será como um momento de dar à luz. Jesus está falando para eles, olha, os próximos capítulos, os próximos passos que nós vamos dar serão complicados. Quando a gente cantou aqui, João também, que diz, não se turbe o vosso coração, Jesus estava sabendo como é que estava o coração dos discípulos. Jesus sabia que as coisas iam ficar difíceis para ele e para os seus. Então Jesus está lidando com um momento muito complicado. E não falta muito tempo para que não vejam mais Jesus, e passará um pouco mais de tempo e eles veriam Jesus. A sua morte e a sua ressurreição são eventos necessários que levarão ao retorno dele para o Pai e ao envio do Espírito Santo. Então o que Jesus está ensinando aqui nesse primeiro ponto é que a sua partida na cruz, a ida dele para a cruz, findará as interrupções. Como assim? A sua morte acabará de vez com a separação que o pecado fez entre Deus e os homens. O seu abandono gritado e sentido por todos aos pés da cruz é para que você e eu possamos viver a eternidade sem o afastamento diante de Deus. Cristo finda na cruz as interrupções. A sensação de abandono com a sua partida e a angústia e o medo causados por sua crucificação serão dissipados quando ele voltar, concedendo-lhe dali em diante a alegria da comunhão interrupta. Então Jesus ia sofrer, Jesus ia se separar por um tempo deles, mas justamente para que na eternidade eles não vivessem separados eternamente de Deus. Tanto é que o Alex falou ontem nos jovens. O que faz Jesus gritar na cruz? Quando ele se sente separado de Deus, abandonado por Deus. E Jesus topou isso, viver abandonado por Deus, para que eu e você, depois que acabar essa vida aqui, depois que o nosso tempo acabar, a gente não viva eternamente separado dele. Então é uma tristeza que vai produzir um processo de transformação. Jesus não disse que a dor da mãe foi substituída por sua alegria, mas sim que essa dor foi transformada em alegria. O mesmo bebê que lhe causou dor também foi um motivo da alegria. O princípio também aplica à vida cristã. Deus toma situações aparentemente impossíveis, opera pelo milagre da graça e transforma a tribulação e triunfo em tristeza e em alegria. Então essa é a primeira lição. Segunda lição, Jesus continua dizendo que eles precisam ter a alegria como uma promessa na qual crer. Do versículo 23 ao 28, Jesus está tratando sobre isso, e Jesus aqui ensina novamente sobre oração. João se utiliza de alguns termos como pedir, ou até mesmo dos discípulos querendo perguntar algo a Jesus. Jesus sabia que os seus discípulos o desejavam fazer uma pergunta, e diz logo o que eles estavam sentindo. Em vez disso, eles orariam ao Pai e Deus supriria todas as suas necessidades. E essa era uma promessa a qual precisavam encarecidamente se apegar. O Pai amava aqueles discípulos, ouviria seus pedidos e não deixaria que nada lhes faltasse. Enquanto Jesus estava na terra, supriu todas as necessidades dos seus discípulos. Depois que voltasse para o céu, o Pai cuidaria deles enviando o Espírito Santo.
em todo o tempo, em todas as aflições, em todas as nossas orações, que embora às vezes a gente acha que Deus não responde, o Espírito Santo habitando no coração do crente já é uma resposta de que aquela oração foi ouvida. E aí entra a soberania de Deus. O Espírito Santo habita em mim, se o Espírito Santo habita em você, já é uma promessa que nós podemos crer. Eu posso falar com Deus, Deus vai me ouvir. Eu não preciso de um pastor para orar por mim, eu não preciso que outras pessoas que têm oração mais forte, como a gente diz, falem dos meus problemas. Nós podemos chegar ao trono de graça dado pela cruz e clamar a Jesus. Claro que nós devemos orar uns pelos outros, mas Deus quer ouvir a nossa oração também. Tem gente que está com tanta preguiça que nem quer orar, quer que os outros orem por ela. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo já é uma promessa que nós podemos crer. Eles experimentariam uma nova fase, o Espírito Santo atuando neles para a compreensão das palavras de Jesus. Então essa frase final, quando lemos acerca do seu ministério, vemos que o papel do Espírito Santo não é nos fazer o quê? Que diz aí? Pode falar, irmão. Rodopiar. Sentir um arrepio. O papel do Espírito Santo é nos guiar à palavra de Deus e nos convencer do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo. Tem gente que quer o Espírito Santo só para rodopiar. Tem gente que quer o Espírito Santo só para sentir um sentimento diferente. Parece que se não chorar no louvor, o Espírito Santo não agiu no louvor. Então o Espírito Santo ele está preocupado com a nossa vida e ele vai transformando a nossa vida formado na palavra de Deus. Ele pega a gente e nos conduz à palavra de Deus, a nós nos formarmos com a palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Ele intercede ao Pai por nós, mas ele também nos convence do nosso pecado. Quem quer um Espírito Santo que fica dizendo que você está pecando? Ninguém. Agora, se levanta um falso profeta dizendo assim diz o Espírito para você, nossa, que culto diferente. Isso é o Espírito Santo. Não é que a Bíblia nos ensina. Terceiro e último lugar, Jesus ensina aos seus discípulos e a nós, que nós obtemos alegria, tendo alegria como uma nova condição a se apropriar. Em João 16, 29 e 30, os discípulos saíram repentinamente do seu estupor espiritual e fizeram uma tremenda declaração de fé. O que eles falaram? Primeira coisa, eles afirmaram compreender o que Jesus estava lhes ensinando. Eles saíram daquela dúvida e eles começaram, agora entendemos o que o Senhor quer nos dizer. Mas depois eles afirmaram a sua fé e certeza. Agora entendemos e o que eles dizem? Cremos. Cremos. Mas é possível, meus irmãos, nós termos fé, nós temos compreensão, nós temos certeza e ainda assim faltar com o Senhor. A menos que nós pratiquemos a fé, a menos que a gente se aplique à compreensão das Escrituras e descansamos na certeza, quando vierem as provações, nós seremos derrubados. E o que os discípulos fizeram todo o tempo? Não foi isso? Leia os Evangelhos. Você vai se enxergar lá, eu me enxergo lá também. Pedro é um exemplo claro disso. Jesus disse para os discípulos lá, nós vamos para Jerusalém, onde eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, vão zombar de mim, vão me açoitar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro diz, Senhor, não. Eu não sei eles, mas eu não vou deixar. Pode confiar, confia. Eu morrerei contigo se for preciso. Aí os outros discípulos falaram, nada? Eu assim, nossa, é? E aí o que Jesus diz? Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu vai negar tudo isso. Aí os discípulos estão andando com Jesus, e Jesus está fazendo milagres e maravilhas, e os discípulos, Pai, nós queremos ver o Pai, mostra-nos Pai. É tu mesmo. Jesus tem outra conversa com os discípulos, Mateus 16,
que Jesus chega para os discípulos e diz assim: vem cá, quem dizem que eu sou? O que vocês estão ouvindo de mim aí? Aí um começa: olha, estão dizendo que o Senhor é Elias, outro que é um dos profetas e tal. E aí Jesus aperta eles agora e diz: tá, e o que vocês estão dizendo? Aí Pedro vem, né? Canta aquela música da Nívia Soares: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus vem e diz assim: muito bem, afinadinho. Só que a afinação vem do Espírito Santo que lhe revelou isso. Não é de você isso aí. Jesus fala sobre solidão aqui, meus irmãos. O que acontece no jardim? Jesus chama os seus parceiros de oração e diz assim: meus irmãos, orem comigo. Pode deixar, Jesus. Naquela época já era comprovado que o crente não gosta de vigília. Não gosta, né? Jesus já ia nos ensinar 2000 anos atrás que a igreja brasileira não gosta de vigília. O que tinha lá? Jesus volta para ver se eles estão orando. O que eles estão fazendo? Dormindo. Jesus volta para orar. A coisa fica mais difícil. Jesus volta. Encontra eles o quê? Dormindo. E aí Jesus diz assim: meu Deus, levante-se porque está chegando a hora. Quando os guardas chegam, meus irmãos, o que acontece com os valentes? Vazam. Ó, cada um vai para um lado. E Jesus fica sozinho. Então nós somos volúveis também. Lembra do volúvel do peregrino? Nós somos ele. Nós até gostamos dessa história de ser crente, mas no primeiro pântano, na primeira perseguição, no primeiro calo apertado, a gente sai fora. Jesus está nos ensinando isso. João 16:33 é o resumo e o ponto culminante da mensagem do cenáculo. Jesus dá essa mensagem para que seus discípulos tivessem paz em meio ao mundo de tribulações. E é importante observar o contraste entre mim e no mundo. Essa é a condição de qual precisamos nos apropriar. Se nós estamos em Cristo, portanto, nós podemos vencer o mundo e todo o seu ódio. Quem é que venceu o mundo, meu irmão? Eu ou você? Nenhum de nós. Quem venceu o mundo? Quem? Jesus. Mas se nós estamos em Cristo, pela graça dele, pela cruz de Jesus, nós podemos vencer também. Mas a gente precisa estar em Cristo. Se a gente não está em Cristo, não vai dar. Não vai dar. Em Jesus Cristo temos todos os recursos de que precisamos. Mas a paz depende também de relacionamentos apropriados. Em nós mesmos nós não temos coisa alguma, mas em Cristo temos tudo o que precisamos. Então como é que a gente conclui essa mensagem? Em primeiro lugar, pode passar. Nós temos alegria ao permitir que Deus transforme a tristeza em júbilo. Nós temos o Espírito Santo que transforma as nossas tristezas em alegria. Ele faz isso. Em segundo lugar, nós temos alegria quando Deus responde às nossas orações. E em terceiro e último lugar, nós temos alegria quando vencemos o mundo. Nós temos alegria quando nós vencemos isso. Howard Marshall, ele diz o seguinte para nós: a alegria que provém da experiência da salvação é tal intensidade que o crente está disposto a aguentar provações que em comparação são mínimas, vê seu sofrimento de uma nova perspectiva. A alegria cristã é experimentada no contexto do sofrimento e capacita o crente a suportar o sofrimento e a não ser vencido por ele. Tem um texto em Hebreus, irmãos, que diz assim, que Cristo se alegrou a ir à cruz. Se alegrou a ir à cruz. Porque ele sabia o resultado daquilo. Então nós podemos olhar para todas as tristezas que nos englobam, ou em momentos difíceis, em notícias ruins, porque esse diálogo é confuso de Jesus para os seus discípulos, pelo coração e pelas emoções deles. Mas Jesus dá uma esperança para eles. Virá o Consolador, virá o Paráclito, que vai andar ao lado de vocês, vai estar com vocês.
E aí nós vamos para Efésios, que diz lá que o Espírito Santo é o selo que confirma que nós somos filhos de Deus. Você já tentou tirar um selo, remover um selo? Não sai. Eternamente. Amém?